E agora a gente vai falar sobre café da manhã, mas o café da manhã ideal para quem tem diabetes. Como é que você pode variar, né, o seu café da manhã, deixá-lo saboroso? Estou recebendo Valéria Laoca. Bom dia. Bom dia, Tudo Mônica. bem? Bom dia a todos. A Valéria que é nutricionista e aí nós a convidamos para poder falar justamente sobre isso. Café da manhã ideal para quem tem diabetes. Tá uma belezura, hein? Você viu? Eu vi. O pessoal que tem nutritivo. diabetes fica mais difícil? 50% do tratamento de diabetes é alimentação. E o café da manhã é a primeira refeição do dia. Então, ela precisa realmente ser bem cuidada, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o corpo humano. Tudo que a gente come, vamos pensar para as pessoas entenderem num tijolo. Esse tijolo sendo quebrado em microgrãos até virar grãozinhos de areia, certo? Esses grãozinhos de areia são glicose. Essa glicose ela tem que se juntar com a insulina, dar a mão para a insulina para entrar dentro da célula. Quanto mais lento esse tijolinho se dissolver e virar grãozinhos de areia, quanto mais lento, melhor, porque eu vou usar menos insulina. Se esse tijolo virar grãozinhos de areia muito rápida, eu vou ter que ter alta quantidade de insulina. Então, num diabetes tipo 1, onde a pessoa faz uso de insulina, essa insulina ela não consegue liberar tudo de uma vez, ela vai sendo liberada ao longo do dia. Então, possivelmente, aquela pessoa que come açúcar, farinha branca refinada, necessitará de uma dose de insulina extra. E isso faz muito mal. Já o tipo 2, a pessoa produz insulina, mas não é suficiente para aquela quantidade de glicose ali que foi liberada rapidamente. E aí a gente precisa pensar no intestino da gente. Então, quando eu como o alimento, eu tenho aqui a mastigação, digestão e absorção. Dentro do intestino, Mônica, moram milhões de bactérias. E essas bactérias fazem que o nosso intestino seja peludinho. Pense num tapete peludo. Quando a gente tem desequilíbrio dessa flora, esse tapete ele começa a ficar careca, permeável. Então, às vezes as pessoas, mesmo comendo direito, mas não têm um equilíbrio desse intestino, absorve glicose rápida. Entendeu? E aí vai precisar de muita insulina. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar no que não devemos comer. Diabéticos e não diabéticos. E não diabéticos também. Açúcar, tá? Que é o que vira a glicose mais rápido. Em segundo lugar, refinados, principalmente a farinha de trigo branca, né? E aí, o que nós temos que fazer? Preparar o nosso intestino para receber os alimentos. Então, aqui a gente trouxe várias dicasinhas importantes. A aveia, ela é riquíssima em fibras, uma fibra específica chamada beta-glucano e que ela vai ajudar muito a fermentar bactérias de boa qualidade para manter o nosso tapetinho peludo. Tá? A gente tem aqui a biomassa de banana verde. A gente pega a banana verde, cozinha na panela de pressão por alguns minutos até estiver bem macia e bate no liquidificador. Guarda na geladeira por 5 dias. Essa biomassa, ela pode ser adicionada numa vitamina, mais ou menos uma colher de sobremesa. Então, eu vou fazer minha vitamina de manhã ali com banana, maçã, banana. Exatamente, eu posso colocar a biomassa. Eu vou fazer um bolo de fubá, vou fazer um bolo de cenoura usando farinha integral, eu posso acrescentar a biomassa. Essa banana verde, ela tem amido resistente, que faz com que a glicose seja liberada lentamente. Que é o ideal, né, Valéria? Exatamente. Né? A batata Yacon também, ela é poderosa para isso. E muita gente desconhece. Olha, lá em Araguari a gente encontra no supermercado. Eu não fico sem na minha casa, né? Então, assim, a batata Yacon é uma batata, é uma raiz, um tubérculo que a gente come cru, tá? E antes da refeição, ela também diminui a absorção da glicose, ela vai levar a baixo índice glicêmico. Qual quantidade de batata que eu deveria comer? Um pedacinho pequeno, ó, tá vendo? Uma rodela média, então eu não preciso grande quantidade. Eu posso embalar minha batata na geladeira e ir comendo ao longo da semana um tiquinho de batata. Aí eu vou escolher qual refeição. Exatamente. Eu posso experimentar? Pode, deve. Nunca experimentei batata Yacon. Ela tem gosto de pera japonesa no meu paladar. E aí? É saborosa.
não é? Então eu posso comer um tiquinho dela no café da manhã, eu posso comer um tiquinho dela antes do almoço, eu posso comer um tiquinho dela antes do jantar, que ela vai ajudar a diminuir a absorção da glicose, a velocidade da glicose. Isso tanto para quem não tem diabetes como para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes deve comer, tá? Agora, as oleaginosas são muito importantes porque são fontes de minerais e de gordura de boa qualidade, né? Normalmente o paciente diabético, ele tem alterações também lipídicas, né? Então a gordura de origem animal deve ser evitada. Leite gordo, carnes gordas, a manteiga, e aí vem suprindo a gordura. Quando a gente agrega a gordura de boa qualidade na primeira refeição, também a absorção da glicose vai ser mais lenta, tá? Agora, o que é interessante? Olha quanta coisa a gente apresentou. Exatamente. Eu preciso escolher um só de cada vez. Né? Eu não posso comer a biomassa, mais a batata Yacon, mais um monte de castanhas, mais o suco, mais a fruta, mais o pão. Aí eu vou variar. Exatamente. Então, olha só, esses potinhos são potinhos da minha casa, da minha cozinha, que fica na minha prateleira. Obrigada por ter me trazido para cá. E aí, assim, de manhã eu pego um dia a semente de girassol junto com a semente de abóbora. Pronto. Tá? E coloco em cima da minha fruta ou às vezes na minha omelete, tá? No dia seguinte, eu vou usar outro tipo de sementes ou de castanhas, né? Aqui eu tenho um mix de castanhas, tá? E a chia e a linhaça são as campeãs nessa daí. Então, para todos os diabéticos, eu recomendo uma colher de chá de chia e linhaça pela manhã. Tá? Na fruta? Na fruta, no suco. Se eu for tomar o suco, no suco. Se eu for comer a fruta, na fruta. Ok? Muito bem, A chia e a linhaça, elas têm um poder de liberar aquela fibra solúvel chamada lignana, vai fazer um gel no intestino e aí a absorção daqueles grãozinhos de areia da glicose vai ser bem lenta. Então, a chia e a linhaça pode estar presente todos os dias. Muito certo? Bem. Excelente começo de conversa com a Valéria Laroca, que é nutricionista, falando pra gente do café da manhã ideal para quem tem diabetes, mas para quem não tem também. E a gente volta já com você, pode ser? Claro. Acho que até tem muita pergunta aqui da turma, eu vou guardar o meu... Eu vou guardar a batata Yacon, que é uma delícia. Já vou comprar para mim também. E nós voltamos para a nossa mesa repleta de bons alimentos, alimentos saborosos, falando sobre café da manhã para diabéticos e também para quem não é diabéticos. Montamos o kit aqui, agora como você pode variar. Mas antes, deixa eu trazer a Rosiane, que pergunta o seguinte. Mônica, toda pessoa que tem diabetes tipo 2, por que precisa tomar insulina? Usar a insulina? Rosiane, na verdade é o diabetes tipo 1. Aí sim tem que fazer o uso da insulina porque o pâncreas realmente não fabrica. O tipo 2, ele fabrica, ou às vezes essa insulina não é suficiente ou ela não está agindo de forma adequada. Então, normalmente usa-se hipoglicemiantes orais, mas o médico que prescreve. E quando essa insulina não está suficiente, aí pode fazer sim a aplicação da insulina. Preparei a minha cozinha, agora as escolhas que eu faço para o café da manhã, então, Valéria. vamos lá. Frutas é bastante questionado para o diabético, né? Por causa da frutose, né, Mônica? Então, assim, a gente deve não consumir frutose industrializada. Tá? E não podemos generalizar, mas a frutose da fruta, na quantidade certa, ela não faz mal para o diabético. Se esse diabético tiver compensado, ele pode estar comendo uma cota e meia, uma porção e meia de fruta, tá? Então, o que eu recomendo? Ou faço suco, ou coma fruta, né? Eu gosto muito do suco e aí a gente coloca uma fruta. O problema das vitaminas é que as pessoas colocam uma banana, uma laranja, uma cenoura e aí dá uma mega quantidade de volume, né? E aí eu vou ter um monte de frutose. Ó, então, numa porção de suco, eu vou usar uma fruta, meia laranja e meia maçã. Entendi. A maçã sempre eu uso como adoçante. Às vezes não meia, um quarto, mas nunca uma inteira.
certo? E as verdurinhas aqui, as folhas verdes, tanto a couve, salsinha e o oro pronobis, gente, isso aqui é milagroso, tá? A gente vê que aqui no meio dela tem uma babinha que é o que faz liberar a glicose lento. Depois você come uma folhinha, tá lavadinha. Sim, obrigada. E aí essa babinha que faz a absorção da glicose lenta. Então, o oro pronobis é da nossa região, a gente pode ter num vaso de casa. Essas são da minha casa, que eu tiro da minha janela lá da cozinha. Vamos mostrar porque a Valéria mostrou que é possível. Olha lá a foto dela. Olha lá. Um vasinho na sua cozinha. Exatamente. Então, qualquer vaso ele consegue ser produzido e aí você vai lá, tira 3 folhinhas, coloca no seu suco, você já tem aí a absorção mais lenta. Adorei. Então, a fruta, ela pode ser indicada. Claro que a gente vai usar uma porção só de fruta. O abacate é fantástico, o abacaxi e maçã são frutas que têm uma absorção de glicose mais lenta. Então, se eu tiver estabilizado na minha glicemia, eu posso estar usando uma fatia de mamão. Mas se tiver descompensada, deve usar mais as frutas com quantidade de glicose menor. Enquanto isso, posso fazer... Gente, a oro pronobis é bom demais. Eu vou fazer um vasinho lá em casa. E até na salada é gostoso, Mônica. Não é? Muito bom. A biomassa pode ser feita com qualquer tipo de banana? Qualquer tipo de banana, tá? Essa é a banana nanica verde, tá? Chia, a chia e a linhaça pode engolir sem mastigar? Inteira. A chia e a linhaça é interessante que a gente deixa ela um pouquinho de molho num pouquinho d'água para criar aquela babinha, né, que é a lignana, que é aquela fibra solúvel. Mas a gente deve tentar mastigar o máximo possível ou liquidificar. Pessoas que têm colite ou problemas intestinais devem evitar, porque aí pode cair em alguma regiãozinha ali do intestino e causar uma inflamação, tá? Mas de uma forma geral, a gente mastiga de forma natural. Ó, a Cleide do Morumbi usa linhaça e chia e... Perfeito, tá? Cleide, muito Perfeita, legal. Né? Daqui a pouco eu volto com mais. Bom, a gente falou das frutas, do suco, das verdurinhas boas. Eu tô vendo aqui o café com adoçante. Ah, pois é, açúcar nem pensar. Eu já habituei o meu paladar e você, eu tenho certeza também, sem dúvida, de tomar sem nada. Sem nada, né? e vou E o café é muito saboroso, né? Um café de boa qualidade, a gente uma vez falou aqui, né, sobre o ácido clorogênico que melhora a ação da insulina, então ele é bem-vindo. Mas um café 100% puro e com muita qualidade, tá? Mas se houver necessidade de adoçar, os adoçantes que a gente recomenda hoje são a base de estévia 100% ou xilitol, tá? Os adoçantes à base de ciclamato de sódio, sacarino, eles são tóxicos e causam processos inflamatórios, então devem ser evitados. Tô vendo carboidrato. Então, o carboidrato aí é uma questão, né? Pode, não pode, numa quantidade pequena, uma cota de fruta, uma fatia de pão ou um pedaço de banana da terra ou um pedaço de mandioca ou batata doce cozida, é legal, não tem problema, né? Eu gosto muito das raízes, Mônica, porque não passam por processos industrializados, não tem corantes, né? E são ricos em fibras. A batata doce também, ela tem um amido resistente. Sabe quando descascamos e fica aquela colinha? Sim. Isso faz liberar a glicose mais lento, então ela é muito interessante, né? Posso continuar? Pode continuar. Estou vendo aqui as perguntas que estão chegando. Para passar no pão que a gente precisa ficar atento, porque requeijão cremoso à base de gordura vegetal hidrogenada deve ser evitado, manteiga e margarina devem ser evitados. Então eu trouxe aqui 2 opções bem legais, ó, que é uma guacamole feito de abacate e uma pasta de grão de bico, que é o hummus terrine. Como que eu faço essa pasta? É muito simples. Você cozinha o grão de bico na água, na panela de pressão. Quando ele estiver macio, você vai colocar no liquidificador um pouquinho daquela água da cocção e aí a gente usa aquela pasta de gergelim, que é o terrine, né? Aquela pasta de gergelim tem coenzima Q10 que melhora a ação da insulina. Então isso aqui é fantástico. E a gente pode preparar um pote e deixar para semana na geladeira ou até fazer potes e congelar. Né? Vou fazer isso lá em casa. Enquanto isso, a Clécia do bairro Jaraguá, quem tem pré-diabetes tem restrição alimentar? A conduta é a mesma, porque é? a gente não quer desenvolver esse diabetes. Então, eu comendo dessa forma, eu vou evitar o diabetes. E quem tem, vai conseguir controlar. Tem uma amiga nossa, Mônica, meu pai é diabético, anda atrás de batata e Yacon há tempos. Depois a gente passa para ela, você encontrou lá em Araguari, viu, Lucimar? Bom, a pastinha de grão de bico, aqui o abacate. E aqui a gente tem o quê?
Ovo. Então aí vem a parte da proteína, né? Então a proteína do ovo, ele é fantástico, porque tem minerais e tem B12, que é uma vitamina que é muito perdida nos processos de hiperglicemia. Quando a pessoa está nesse pico de hiperglicemia, ela urina muito e ela normalmente perde essas vitaminas e alguns minerais. E o ovo vem suprindo. O ovo não tem carboidrato, então o índice glicêmico dele, né, é fantástico. Então a gente sempre tem que ter a proteína no café da manhã, tá? Substituindo o ovo, eu posso usar um leite vegetal ou um leite desnatado ou um iogurte desnatado, né? E aí, se tiver o diabético na fase descompensada, é legal evitar o carboidrato e comer só a proteína com esse tipo de carboidrato que seria a aveia. Então, eu até coloquei aqui um omeletinho que eu sempre faço em casa. Eu faço uma caminha de aveia e aí eu coloco um pouquinho dos grãos, das castanhas, quebro o ovo em cima e aí eu já tenho o meu pãozinho de ovo, digamos assim, né? Então e você aí, não mistura, não? Não, eu faço a caminha, quebrei o ovo. Se a gente for virar, olha aqui, ó. É o ovo. Deixa eu mostrar ali para o Marcos Vinícius de forma bem clara. Olha aqui, joga o ovo, né? Isso, pronto. Né? Naquela frigideira de teflon e aí depois você só virar. E aí você tem a proteína, você tem o carboidrato de baixíssimo índice glicêmico e aí com o suco verde que você tem esses compostos bioativos para o teu intestino, para suas bactérias, você tem um café da manhã extremamente perfeito, rico, saudável e barato. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso aí é só para quem tem dinheiro. Não. Então, olha só, semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, a semente de abóbora está aqui, ó. Eu adoro essa semente. Uma média de R$6 100 gramas, aqui tem 100 gramas, R$6, e isso aqui dá por um tempão Rende bastante, em casa. né? Porque você não vai usar a mesma sempre. Uma colher de sobremesa e aí a gente vai variando. Então é totalmente possível a gente ter essa semente, sim. Deixa eu trazer algumas perguntas para você. A Nair do bairro Tibério, qual o nome dessa folhinha que põe no suco? Oro Pronobis. É fácil de cultivar, não é? É muito Sol, fácil. rega. Eu comprei a muda do Oro Pronobis, olha a babinha dela aqui na minha mão. Não, e ela é azedinha, gente, é uma delícia. Eu comprei no viveiro lá em Araguari e plantamos num vaso, tá? Eu tenho duas mudas, na verdade, e assim, essa muda desse vaso mais raso, que é da minha... ele tá mais ornamental, mas quando tem um vaso mais fundo, ela tem uma produção melhor, tá? Isso eu quero fazer. Eu não sou expert nisso, não. Não, mas já deu a dica. Adorei. O Misael, que adorou você estar aqui com a gente, ele pergunta, o açúcar mascavo é bom? Menina, ele perdeu 54 quilos. Misael, exemplo, né? Quero trazer ele aqui muito legal. depois. O seguinte, guerreiro ele. Ele é. Açúcar mascavo, ele vai virar glicose tão rápido quanto qualquer outro açúcar à base de sacarose. Pode ser o refinado ou o cristal. Ele só não tem a parte do branqueamento, né? Então, assim, para diabéticos, para pessoas sedentárias ou que não gastam energia de grande velocidade, atletas, não deve consumir açúcar mascavo. Olha a situação dessa amiga nossa aqui. Mônica, meu pai é diabético há mais de 15 anos e está perdendo a visão. Olha que situação. Ele pode se alimentar com o que você trouxe aqui? Deve se alimentar com esses alimentos de baixo índice glicêmico, porque quando a glicose está muito alta, é uma das consequências, né, dessa hiperglicemia, você está perdendo aí a visão. E o rim, e aí compromete outros órgãos também. Complica muito. Rony do bairro de Araguá. Para quem tem diabetes, é preciso evitar massas e derivados? Ele coloca aqui. Farinha branca. Farinha branca. Farinha branca, sim. Mas veja bem, se eu comer um pratinho de macarrão com uma boa quantidade de salada de folhas, que é uma média de 80 gramas, eu vou ter tanta fibra que a absorção daquele macarrão vai ser mais lento. Por isso que a gente precisa estar agregando. Agora, se eu comer só um prato de macarrão, aquilo vai virar glicose imediatamente. Então, para ninguém é recomendado. O Joel do Morada Nova é diabético tipo 1 e por mais que ele tente controlar a glicose, não consegue ganhar peso.
Aí, no caso, até perguntando quais os melhores alimentos, né? Como é que faz nessa situação, Valéria? Então, precisa ver a situação e até a questão física dele, né? Tem pessoas que naturalmente, geneticamente, são magras, né? Mas essa glicemia, se ela tiver controlada, talvez fazer um aporte calórico maior, porque o gasto energético dele também é grande, e aí ajustar essa insulina junto com o endócrino dele. A Maria José do Santa Mônica, posso usar a chia e a linhaça em saladas? Deve, pode, você mastigando e triturando bem, só que não em grandes quantidades. É uma colherinha de café só para poder ali polvilhar e não precisamos exagerar. Então, ali, essa que você falou é uma colher de chá, aveia e essas outras. E aqui a chia e a linhaça, uma colher de... Então, veja bem, se eu comer uma fatia de pão. E vou usar aveia na minha fruta, eu vou usar uma colher de chá. Tá. Se eu não comer o pão, eu posso uma colher de sopa, até 2 colheres de sopa. Entendi. Então, vamos começando fazendo bom senso, sabe? Isso aqui é carboidrato por carboidrato. Aqui eu trouxe um potinho de frutas, ó, para quem não tem tempo de preparar nada e aí eu tenho que preparar um dia anterior. Eu tenho aveia, eu tenho chia e eu tenho frutinhas picadas. E aí eu agreguei aqui um leite vegetal, que foi um leite de amêndoa. Adoro. E aí eu já tenho meu café da manhã pronto na hora que eu acordo. Gente, olha a praticidade. Aqui você colocou um pouquinho de manga, não é? Manga e meia fatia de abacaxi. Meia fatia de abacaxi. É uma refeição completa. Então, eu já tenho meu café fazer da manhã. Então, pro pacientezinho que está aí com a glicemia descompensada, de repente, as pessoas de idade não têm como fazer, né, essa agilidade para preparar, já deixar 5 potinhos pronto na geladeira, eu já tenho para segunda até sexta-feira. E vou variando as frutas. Exatamente. Muito legal. Amei essa conversa e já vou pedir para que Valéria Laroca não demore para voltar. Que ela volte trazendo mais dicas boas, né, saudáveis e tão práticas pra gente, Valéria. Eu que agradeço muito obrigada. muito de poder Obrigada agregar. demais, viu? Obrigada, te espero em breve. Tá? E a turma aqui toda querendo saber onde é que tem a batata e a col. E as nossas amigas dizendo também, olha, que vão, né, cultivar o Ora Pronobis. E tem uma amiga nossa que falou, Mônica, tem lá no Horto Municipal aqui, Uberlândia. Então vamos lá, pegar a muda de Ora Pronobis. Obrigada. Muito legal. Obrigada tá? eu. Obrigada, viu?